Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje vamos trazer mais uma abordagem escatológica, entenda-se por escatologia, o estudo ou a linha de pesquisa sobre o final dos tempos, sinais, eventos que têm a ver com o final dos tempos, conforme preceitua a Bíblia, nos diversos livros que falam sobre o assunto, Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Isaías e muitos outros, Mateus. Nós iremos abordar hoje a respeito dos selos e das trombetas, quando eles serão tocados, quando os selos serão abertos, o que vai desencadear cada selo e o que vai desencadear cada toque de trombeta. Hoje nós temos a parte A ou a parte 1 desse vídeo. Na semana que vem nós teremos a segunda parte. Hoje vamos apresentar em que momento do tempo, do horizonte temporal, esses eventos irão acontecer. Será que eles já estão acontecendo? Em que momento da história nós estamos? Estamos na grande tribulação? Estamos na tribulação? Estamos no princípio das dores? Isso é importante para que nós possamos viver e continuar entendendo os sinais para que nós possamos planejar nossa vida de forma a que venhamos a ter uma vida melhor e uma saída quando tudo vier a acontecer. Haja visto que o próprio Senhor Jesus nos diz em Apocalipse que bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras desse livro. Se um dia houve um Gênesis, onde tudo começou, hoje nós estamos em Apocalipse, já passamos pelos profetas, já passamos pelos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio à Terra, há aproximadamente 2000 anos atrás, já passamos por todas as epístolas, as cartas paulinas e muito mais, e hoje estamos vivendo o livro de Apocalipse, vivendo efetivamente o livro do Apocalipse, literalmente estamos nesses dias do Apocalipse, ou seja, nós estamos nos dias que precedem os 7 anos de tribulação, nós estamos no princípio das dores, onde a mulher começa a sentir dor de parto e essas dores vão aumentando até que o dia certo dela dar à luz chega. Por isso que os dias têm se tornado cada vez mais difíceis, cada vez mais custosos, cada vez mais oprimidos e pessoas violentas começam a aparecer cada vez mais e coisas assustadoras começam a ocorrer por todo mundo, porque as dores de parto já começam a sinalizar a evidência do parto de uma criança, ou seja, nós estamos em via do arrebatamento. O que nós vamos falar hoje é justamente sobre isso, a respeito dos selos e das trombetas. Quando isso irá acontecer? Vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Até lá. Estamos de volta. Esse vídeo de hoje ele faz parte de uma coletânea onde ele é o 8º vídeo sobre a grande tribulação. Então você vai encontrar a grande tribulação 1, 2, 3 até o 7. E nós hoje vamos apresentar o 8. Vocês vão ver aí agora um card com todos os vídeos, com a capa de todos eles. Caso vocês queiram ver para poder pegar a sequência, é só acessar o nosso canal e lá vai estar à disposição de vocês todos esses vídeos. E hoje nós vamos ao vídeo de número 8, onde falaremos sobre as trombetas e sobre os selos. Vamos lá. Nós já falamos nos vídeos anteriores que nós estamos no princípio das dores, onde a mulher está sentindo dor de parto. E vimos também que a tribulação ela é dividida em 2 partes, 7 anos de 3 anos e meio cada uma. E essa tribulação vai começar com um acordo de paz por 7 anos, que são 7 anos de tribulação, que será assinado pelo Anticristo, conforme diz Daniel. E ao meio desse contrato, desse termo de paz de 7 anos, ou seja, após os 3 anos e meio, esse contrato, esse termo será quebrado, esse acordo será rompido pelo Anticristo, porque ele deseja, conforme está escrito em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
que ele quer assentar-se no lugar de Deus, querendo ser Deus e agindo como Deus. E esse assentar-se no lugar de Deus tem a ver com o terceiro templo que vai ser construído em Israel, onde já está tudo pronto. Eu estive lá há um tempo atrás, há 2 anos atrás, e realmente o Instituto do Templo já tem todas os artifícios, todos os objetos, todas as roupas, todos os sacerdotes e levitas já estão treinados, o sumo sacerdote já está escolhido, só esperando apenas a construção do templo. Inclusive a novilha vermelha já está separada para que quando o templo for começar, ela então possa ser sacrificada e as suas cinzas serem utilizadas para a purificação do templo, e tudo isso já está pronto. Eu vi com meus próprios olhos, não fui atrás de vídeo ou de documentários, não. Eu estive lá realmente no Instituto do Templo, onde foi apresentado tudo o que está sendo feito e que já está pronto. E após o templo ser construído, porque começará os 7 anos de tribulação, e o templo será construído nesse período inicial, e antes dos 3 anos e meio, o templo já terá sido construído, até porque com essa tecnologia de construção de hoje, isso é muito fácil, através de moldados ou pré-moldados. É só fazer os encaixes como se fosse um Playmobil, onde você encaixa as pecinhas e o templo vai estar pronto. O artifício, a questão mais importante do templo, que não pode ser uma réplica, por exemplo, o candelabro de ouro, foi perdido na destruição do segundo templo, né, onde os romanos, na destruição do segundo templo, muitos artefatos sumiram. E esse candelabro já foi feito um outro candelabro, né, em torno de 2 milhões de dólares, todo em ouro maciço, está lá em uma praça em Israel, a exposição para que todo mundo veja, e também os demais, como altar de incenso, as pás que faz a panha das brasas, tudo isso já está pronto. A única coisa que não pode fazer uma réplica é a Arca da Aliança. Todavia, os judeus já dizem que sabem, né, que estão, os rabinos dizem que sabem, né, que estão só esperando o terceiro templo ser construído, para que então essa arca seja colocada no seu devido lugar. Bem, isso posto, logo que o templo vai começar a ser construído no início da tribulação, isso em função desse acordo, também algumas coisas vão acontecer. Inclusive, nós falamos no vídeo anterior que nós vamos ter, nesse primeiro momento, os selos sendo abertos e as trombetas sendo tocadas. Há uma teoria que diz que o primeiro selo é aberto, logo em seguida a primeira corneta é tocada, e o primeiro cálice de abominação, o primeiro cálice da ira de Deus vai ser derramado, como se fosse uma coisa comitente, paralela. Ele não pode ser dessa forma, até porque a Bíblia mostra de uma outra forma, que primeiro vai os selos sendo abertos um a um, e depois a trombeta sendo tocada uma a uma. Por quê? Como é que eu sei disso? Em Apocalipse está escrito de forma muito clara: quando o sétimo selo for aberto, assim que abrir o sétimo selo, a única função do sétimo selo ser aberto é o toque da primeira trombeta. Então, se a primeira trombeta vai ser tocada no sétimo selo, consequentemente, a primeira trombeta não pode ser paralela ao primeiro selo. Isso não pode ser, porque só vai ser tocada depois da abertura do sétimo selo. Aí, então, vem a primeira trombeta e vai até a sétima trombeta, que está no capítulo 11. Quando a sétima trombeta é tocada, a Bíblia diz que nesse momento os reinos desse mundo, lembre-se que quando Jesus esteve aqui, ele disse que esse reino não era dele, porque se esse reino fosse dele, ele daria ordem, uma legião de anjos viria em sua defesa. Então, nesse momento que a sétima trombeta é tocada, é que haverá essa tomada de reino, onde Deus irá
tomar esse reino para ele. Diz que esse reino voltou a ser de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, a sétima trombeta sendo tocada, isso acontece no meio da tribulação, já no meio do capítulo 11. Logo que a trombeta é tocada, nós seremos arrebatados, como diz Paulo, ao ouvir da trombeta do Senhor. Né? O Senhor vai dar a trombeta ao anjo, a 7 anjos, e esses anjos vão tocar. E quando esse anjo, com a trombeta do Senhor, tocar a sua trombeta, o reino daqui vai ser desse mundo, e como o apóstolo vai ser de Deus, e como o apóstolo Paulo fala, nós iremos ser arrebatados. Primeiro irão ressuscitar aqueles que estão mortos e que morreram em Cristo. Os demais que não morreram em Cristo não vão ser ressuscitados agora. Eles vão ser ressuscitados após o milênio. Os que não morreram em Cristo, ou seja, que não morreram, que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles só vão ser ressuscitados após o milênio para o julgamento do trono branco, né, do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, já no finalzinho do livro. E nesse momento, ou seja, assim que terminar, que tocar a trombeta, os mortos serão ressuscitados e nós, juntamente com eles, subiremos ao céu com corpos incorruptíveis para o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme tem em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, onde Paulo fala que de maneira nenhuma nós iremos preceder aqueles que dormem, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e que a nossa subida com o Senhor e nosso encontro com Ele nos ares não irá preceder a apostasia e a manifestação do filho da abominação, do filho do diabo, de Satanás. Então, nós só iremos ser arrebatados depois que o anticristo chegar à terra e começar os seus 7 anos de domínio aqui nessa terra. E por esse motivo é que, passados 3 anos e meio, é que ele vai se revelar, dizer realmente que ele é quem ele é, e vai querer sentar no trono de Deus lá no templo, vai querer ser Deus, é que a gente vai ser arrebatado, porque a segunda parte dos 7 anos, ele vai realmente dizer quem ele é, se revelar, manifestar que ele é o filho da perdição, que é Satanás, e aí o mundo entra em um caos muito maior do que o que vai acontecer na primeira metade dos 7 anos. E aí nós vamos agora ver um quadro expositivo para poder ficar mais claro tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá, vamos ver o quadro expositivo então. Nos primeiros 3 anos e meio nós teremos a abertura do primeiro selo, onde virá um anticristo montado em um cavalo branco. O texto diz que ele veio vencendo e para vencer. Isso vencendo e para vencer são os acordos que ele irá fazer com várias nações, com vários países, para que apoiem o seu projeto de governo mundial. E aí ele vai lograr êxito em todas essas suas andanças de conseguir apoio de todas as nações para que apoiem o seu projeto, porque até então ninguém sabe que ele é o anticristo, mas apenas uma pessoa de referência que irá aparecer para resolver os problemas mundiais. Em Apocalipse capítulo 6, 7 e 8, nós temos a abertura dos selos. Então, a abertura dos selos também acontecerá nesse primeiro momento, ou seja, quando acontecer antes de acontecer o arrebatamento, quando acontecer os 3 primeiros anos de tribulação. E aí, quando o 7º selo é aberto, ele faz tocar a primeira trombeta. Então nós temos em Apocalipse 8, 9 e 10 as 6 trombetas sendo tocadas, porque o 7º selo ele faz tocar a primeira trombeta. Em Apocalipse 11, as 2 testemunhas vão aparecer também nos primeiros 3 anos e meio, e a 7ª trombeta é tocada. Quando a 7ª trombeta é tocada, acontecerá o arrebatamento, porque os reinos desse mundo passaram a ser de nosso Deus e do seu Cristo, é isso que diz o texto. Por que tem que ser dessa forma? Porque primeiro, para Deus tirar o seu povo dessa terra,
essa terra tem que estar sob domínio. Pense isso em uma guerra travada na humanidade, uma guerra, ou segunda guerra, ou primeira guerra, ou até mesmo a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Depois que uma parte ganha, é que ela pode ter livre acesso à outra parte para fazer o que quiser. No nosso caso, Deus será vencedor a partir do momento que a sétima trombeta vai ser tocada. Os reis desse mundo passam a ser dele e ele passa a ter autoridade, porque o reino não é mais de Satanás. Esse reino, planeta Terra que nós vivemos, não é mais de Satanás. Passa a ser do nosso Deus e do Senhor, seu Cristo. E aí então ele pode entrar para nos tirar daqui, que é o arrebatamento. O arrebatamento acontecerá e nós iremos então para as bodas do Cordeiro e para o julgamento de Jesus Cristo, quando ele nos dará os nossos louros, as nossas premiações, em função de termos tido uma vida diante de Deus, com um bom testemunho, ajudando as pessoas, com boas obras. Então nós receberemos o galardão a partir do momento que nós formos arrebatados. Sendo arrebatados, receberemos o galardão conforme o Senhor nos prometeu. Aqui na terra, nesse período que a gente está no céu, nas nuvens, recebendo galardão e com as bodas do Cordeiro, vai estar sendo derramado os cálices, os 7 cálices da ira do Senhor, porque o primeiro cálice só é derramado depois que a sétima trombeta é tocada, ou seja, depois que nós somos retirados daqui, é que o primeiro cálice da ira do Senhor é derramado, porque a palavra também diz que nós não fomos feitos para a ira de Deus, mas sim para a salvação em Cristo Jesus. Vamos então aos nossos comentários finais. Então, o que é que nós temos até agora? Nós estamos no princípio das dores. Depois do princípio das dores acontece o início da tribulação, são 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio de tribulação vai acontecer tudo isso. Vai acontecer o aparecimento do anticristo, quando for aberto o primeiro selo, aí depois os outros selos serão abertos. Quando abrir o 7º selo, a primeira trombeta é tocada, depois toca-se as 6 trombetas e entramos em Apocalipse capítulo 11, que voltamos ao início disso aí, ou seja, desses 3 anos, porque as testemunhas, as 2 testemunhas, nós temos um vídeo no canal, você pode procurar ver sobre as 2 testemunhas, são 2 anjos que irão estar aqui na Terra através da teofania. Teofania é a aparição física de anjos, de seres espirituais aqui na Terra, aparição física. Eles estarão em teofania, são 2 testemunhas, vinda da parte de Deus, que são as 2 oliveiras, que desde o primeiro dia da tribulação até o 3º ano e meio, no fim, eles estarão pregando o Evangelho de Cristo para arrependimento. Eles serão mortos, nesses que serão mortos, eles passarão 3 dias e meio na Praça da Grande Cidade. Essa Praça da Grande Cidade é o Monte do Templo, ali é a Praça da Grande Cidade, onde vai ser construído o templo, e depois de 3 dias e meio eles serão arrebatados. Tudo isso acontecendo nos primeiros 3 anos e meio. Haverá também, além do toque da trombeta, nós teremos também o arrebatamento logo aí. Então esse é o esquema, das ocorrências que virão pela frente, ou seja, que nós já estamos próximos de acontecer, de vislumbrarmos. Veja o seguinte, tudo isso é importante que nós tenhamos em mente para que nós saibamos como nos comportar nesse mundo em função de tanta coisa que está acontecendo. Eu preciso estar vigilante, eu preciso não estar envolvido nas questões desse mundo. Paulo manda que a gente deixe todo embaraço com esse mundo, todo embaraço, e começamos a viver uma vida piedosa, uma vida santa, buscando santidade. Não vamos conseguir
100% de pureza, nem 100% de santidade. Só quando nós somos arrebatados que nós teremos corpos incorruptíveis, mas por enquanto os nossos corpos são corruptíveis, iremos cometer pecado. Por isso Paulo falou: quem me livra do corpo dessa carne? É a carne que está aqui dentro todo o tempo fazendo luta, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne, um contra o outro, para que não façais o que quereis. Por esse motivo que estamos vivendo nos dias finais, nos livros de Apocalipse, estamos vivendo as dores de parto. A qualquer momento a mulher pode vir a dar à luz, ou seja, a qualquer momento os 7 anos de tribulação poderá começar, e nós teremos que ter fé segura em Jesus Cristo, firme, inabalável, para que possamos suportar os dias maus. Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima, querendo Deus. Vamos nos guardar, vamos orar um pelo outro, em nome de Jesus. Amém.